Vamos então falar daquilo que já lhe falei há pouquinho, cuidados a ter com a pele. Isto porque, lá está, começam os dias de calor e o sol e também começam a surgir também números alarmantes em relação a cancro de pele. É claro que falar de cancro de pele não é só no verão, mas aproveitar então que estes dias estão mais quentes para abordarmos o tema e falamos também de como prevenir. Connosco está o professor Osvaldo Correia. Muito boa tarde, Sr. Doutor, é dermatologista e também secretário-geral da Associação Portuguesa do Cancro Cutâneo. Seja bem-vindo mais uma vez ao consultório do Porto Canal. Se calhar eu há pouco falei da praia, da questão da praia, mas é uma falsa ideia, porque apanha-se de problemas, ou tem-se problemas, poderá ter-se problemas com a pele também, a correr, a andar no dia-a-dia, não é? Portanto, é mais geral. É um facto, as pessoas têm tendência a pensar, quando falam em proteção solar, em pensar, quando eu for para a praia vou-me proteger. Mas de facto o sol está aí. O sol é igual na praia ou no interior. Pode ser no jardim, pode ser a passear, pode ser no trabalho. E os trabalhadores ao ar livre têm que estar atentos a isso. É na construção civil, é na agricultura, é na pesca, é noutras atividades e mesmo no desporto. Temos vindo a alertar a camada, digamos, de pessoas que é cada vez maior que praticam desporto ao ar livre, nomeadamente a corrida e o ciclismo, que é uma prática salutar e a vários níveis, que devem lembrar-se que mesmo a correr o sol vai atrás deles. Ou seja, mesmo a correr... E de verão e de inverno, não é? Apesar de agora a incidência Sim. ser... o sol ser mais forte, não é? É importante lembrarmos também isso, que é a questão de ser agora no verão, até antes do verão. A temperatura é apenas um dos fatores com que cada um de nós deve estar atento. Vamos ver as notícias para amanhã, como é que está a meteorologia, amanhã que temperatura é que está. Mas nós temos que saber qual é que é o índice de UV que está, índice de ultravioleta. E hoje a informação é acessível a todos. Pelo site do Instituto de Meteorologia, que é o Instituto Português de Mar e da Atmosfera, consegue-se facilmente ter uma ideia, a partir das capitais de distrito pelo menos, quais são os níveis de UV para hoje e para os próximos 2 dias. E há vários alertas, inclusive, sobre isso. Geralmente vê-se nas notícias, e nós estamos aqui no Porto Canal, e é muito fácil ouvir-se, atenção que hoje a incidência é maior, ou tenha mais cuidado com o sol, não é? A Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo tem, de facto, tido uma parceria muito interessante com o Instituto de Meteorologia, português de Mar e da Atmosfera, no sentido de facto mostrar às pessoas quais são os níveis reais de UV. E é curioso, em análise que foi feita, digamos, nos últimos anos, perceber que os níveis de ultravioleta são elevados a partir de abril, maio, e são índices muitas vezes elevados, quase tipo tropical, em dias cuja temperatura não é necessariamente elevada. Portanto, o que é que as pessoas têm que ter na prática? A maior parte dos dias em que a temperatura é elevada, os níveis de ultravioleta são elevados. E temos que saber como nos proteger, obviamente que o vestuário é importante, o chapéu não deve esquecer, escolham o formato, mas o ideal é de abas largas, para qualquer uma das atividades que façamos ao ar livre, a roupa e que devemos proteger precisamente o decote. E as pessoas pensem não só na questão do cancro de pele, mas também do envelhecimento da pele, porque não? Os decotes envelhecidos são muito menos atraentes e depois as pessoas querem fotorrejuvenescer, querem fazer múltiplos tratamentos, há que proteger naquela atividade que é muitas vezes do passear. O passear ao ar livre que vemos não só aqui no Porto, muitas vezes, digamos, à beira-mar ou à beira-rio, mas também por esse país fora, em que as pessoas hoje em dia, felizmente, caminham. Mas lembrem-se também nos dias em que os ultravioletas podem estar elevados, cuja temperatura é amena. Ou seja, eu posso ter temperatura, e temos no país muitas vezes, imagine-se aqui no Porto, 25 graus, e podemos ter, imagine-se, 28 em Lisboa e 32 no Algarve, e não é necessariamente isto é sempre assim, mas e ter um nível de UVs similar. Os níveis são classificados de 0 a 11 e o país tem tido dias seguidos em que está 9, 10, 9, 10 e tivemos determinado tipo de dias em determinados locais, veja-se por exemplo até no Funchal, na Madeira, em que os níveis de ultravioleta são bastante elevados e que as temperaturas nem estão, por exemplo, muito elevadas, como é o caso destes últimos dias, em que chegou a ter níveis de ultravioleta 11, portanto que é extremo, com temperaturas de 26 e 27 graus. Portanto, as pessoas, é muito importante porque eu posso ter uma sensação de brisa, porque o dia não é muito quente, porque está ventoso, porque ando a fazer a corrida, porque ando a fazer o ciclismo, ou até estou à pesca, e não tenho a percepção do calor. E isso pode induzir-nos a comportamentos de descuido. A questão do protetor solar, que é sempre um tema, o que é que eu devo fazer, o que é que me devo fazer? É certo que os protetores solares, na sua galénica, na sua forma de apresentação, devem ser adaptados a se eu tenho uma pele muito seca, ou se tenho uma pele oleosa, mas há que ter a noção de que, mesmo com protetores elevados,
Nós não temos proteção para todo dia, muito menos para estarmos horas seguidas a pensar que coloquei o protetor em casa, já não preciso me preocupar. Aplicá-lo várias vezes. Mesmo que sejam elevados. Porque hoje o que assistiu-se é que as pessoas procuram, por um lado, satisfazer, digamos, aquelas orientações que coloquem protetores elevados, mas querem coisas fluidas. E quanto mais fluido for um protetor, mais vezes tem que ser renovado no mesmo local para obter, na prática, o número que está no rótulo. Porque, na verdade, mais fluido é o quê, professor? Quando é uma coisa que, digamos, parece que é muito fácil de espalhar, que é quase transparente. Portanto, não é aquele mais 50, não é aquele de bebê, não é? Ele pode ser um índice elevado, repare-se bem. Nós costumamos dizer, aliás, eu costumo dizer que eu prefiro um 30 renovado do que um 50 mal aplicado. E um 50 mal aplicado pode ser da maneira como o aplicamos, ou muitas vezes aqueles sprays que dão formas muito dispersas e que não permitem uma camada homogénea, uniforme e adequada para atingir a proteção solar que está no rótulo. Portanto, cuidado, porque muitas vezes as pessoas colocam protetores de uma forma, de facto, muito fugaz, muito rápida, em pequena camada, e pode ser o suficiente para elas não ficarem vermelhas e isso induzir-lhes a estar mais tempo ao sol. Portanto, o protetor solar não é para ficar mais tempo exposto ao sol de uma forma, digamos, aparentemente segura. Não. Ao fim de uma hora e meia, há que fugir. E há que lembrar-se das horas seguras. E as horas seguras são naturalmente aquelas em que a nossa sombra é maior do que nós próprios. Isso varia em função do ano. De manhã cedinha, não é? É amanhã e ao fim de tarde. Os fins de tarde tem que se cultivar a ideia de fim de tarde. Porque de facto é quando a temperatura reduz, quando os ultravioletas reduzem e de facto se a pessoa já fez uma proteção em casa, praticamente já não precisa de renovar. Enquanto que as pessoas muitas vezes vão com aquela ideia que eu vou até às 11 e vou até ao meio-dia, estão a forçar. Essa hora o sol está a subir, os ultravioletas estão a subir. Efetivamente as pessoas já não estão muitas vezes protegidas, porque fizeram um banho na piscina ou no mar e quando voltam para casa, estão, de facto, sem qualquer tipo de proteção e numa altura bastante. E aquela ideia de que já estou bastante bronzeado, não preciso pôr mais protetor? Isso é uma ideia errada, porque as pessoas confundem que... Mesmo bronzeadinho convém... Confunde-se que o facto de eu não ficar vermelho, porque já apanhei uns dias de sol ou porque sou moreno, estão, de facto, digamos, protegidos ou não têm necessidade de se proteger adequadamente. Mas as pessoas têm que lembrar-se que existem os infravermelhos, que é o que nos dá calor, temos ultravioleta B, que são aqueles que podem nos dar vermelhidão, e há os ultravioleta A, que podem não nos dar grande vermelhidão, que dão-nos o pigmento, dão-nos a cor. Ora, as pessoas muitas vezes morenas não têm aquela sensação de vermelhidão e estão mais tempo expostas ao sol. Quando a pessoa fica com uma cor, pode não ficar vermelha tão rapidamente e fica mais tempo exposto. Eu costumo dizer 30 para cima, do princípio até ao fim. Ao fim de uma hora e meia, sombra, horas adequadas. 11 às 5, naqueles dias de ultravioleta elevados como tem estado 9, 10, essas horas são para fugir. Pura e simplesmente é ficar na sombra, atividades à sombra, fazer a siesta ou sesta, como quiser. Mas quem estiver na praia, Sr. Doutor, o facto de ir à água várias vezes pode ajudar? Dilui o protetor, o facto de ir à água e o refresco, não fico mais protegido. Pode-me criar até a ilusão de que estou, digamos, não tão quente, logo se calhar não estaria tão em risco, não. As pessoas têm que ter sombra. A velha barraca era o ideal. A sombra tem que ser de guarda-sóis generosos, não deve ser para proteger só a lancheira. Tem que ser generosos em sombra e nunca esquecer que existe uma reflexão na areia. E tanto faz reflexão na areia seca como na úmida ou molhada. Até na molhada até faz uma reflexão maior. Todos nós gostamos de ficar um bocadinho mais à beira-mar e tal, mas o que é certo é que reflete mais. E mesmo aquelas pessoas que fazem atividades desportivas, que pode ser de barco ou mesmo de surf, hoje em dia os surfistas de facto já têm a proteção com o seu vestuário, mas a face, tenham cuidado. Face, aquelas zonas que estão permanentemente expostas, vai originar e origina queimaduras no nariz, frequentemente nas regiões malares. Essas zonas têm que ser protegidas e numa pele delicada, que vai estar muito tempo exposta, ou em crianças, é preferível ecrãs minerais. Têm que ser mais compactos para durar efetivamente um pouco mais. Mas nós continuamos a dizer, não só na praia, nas atividades de desporto e ao ar livre, Falou aí numa atividade muito importante, que são os trabalhadores da construção civil, até vulgarmente se diz o bronzeado à trolha, não é? Sim, aqui sim, em Portugal. Sim. Mas realmente é importante ter falado nisso, porque nós pensamos no cancro de pele ligado realmente a quem está na praia. Mas eu não queria estar a avaliar consciência, mas porquê é que acha que, vimos há um bocadinho a reportagem da CIDA, porquê é que acha que estamos em 2014 e há pessoas que ainda não têm este tipo de cuidados?
Olha, eu acho que assim, é bom que se diga as coisas, penso eu, em todas as perspectivas. Portugal, e isso por estudos comparativos em termos europeus e de um grupo que se chama Euromelanoma e que envolve muito mais para além dos países da comunidade europeia, são 30 e muitos países, Portugal tem, em termos de inquéritos, das populações mais esclarecidas e informadas sobre os cuidados a ter com o sol, daquilo que nós chamamos de conviver com o sol, saber conviver com o sol. É das populações mais bem informadas, sabem aquilo que lhes faz bem ou faz mal. Agora temos que passar para a prática. E aí a comunicação social, os ídolos, seja do desporto ou da moda, têm que dar o exemplo. Pois, mas nós vemos os ídolos sempre na praia muito bronzeados, não é? Hoje em dia, na área, por exemplo, da televisão, do cinema internacional, já se percebeu que o moreno forçado, seja com o sol ou muito pior ainda que o solário, envelhece a pele. Além de favorecer o cancro da pele, envelhece a pele. Que não apanham sol. Nós temos o caso da Nicole Kidman, que faz questão de manter a sua pele mesmo o mais rosadinha, o mais branca possível. Ela não quer nem ser, nem parecer velha antes do tempo. Exato. E isso é um conceito, de facto, que temos que agarrar às pessoas, não é só questão de cancro de pele, porque a pele memoriza os efeitos negativos sobre os chamados melanócitos, que se fizerem, sobretudo queimaduras solares, fazem golpes, fazem choques, e isso parece dar alterações do chamado DNA da célula, seja do melanócito, seja do queratinócito, que é o que está na nossa epiderme, e que pode favorecer, respectivamente, maior risco de melanoma ou maior risco dos chamados carcinomas basossolares e espinossolares. As pessoas têm que ter uma noção, e às vezes é um pouco para perceber que pode bater a cada um de nós, ou a nossa casa, ou a nossa família, isso é seguro, porque estima-se que pelo menos 1 em cada 5 de nós vai ter um cancro de pele. Pois, já agora, então, já que está a falar nos dados, é isso, é que geralmente as pessoas acham que o cancro de pele não mata, não é? É que é, se calhar, um cancro mais simples. Depende e não dos é, cancros. Pois, e há vários tipos de cancro de pele, não é? Temos cancros de pele, basicamente, vamos dizer assim, aos carcinomas, e dentro do carcinoma chamado carcinoma basossolar, que é de longe o mais frequente, que está muito ligado quer à exposição prolongada ao sol, exposições ao ar livre, por exemplo, ou exposições súbitas ao sol, o carcinoma espinocelular, que muitas vezes começa por uma lesão que se designa por queratose actínica, que é áspero, numa zona que foi actínica ao sol, e que vai engrossando, uma casquinha que aparece e cai, vai engrossando, e pode ganhar uma ferida ou um nódulo que não cicatriza. Isso pode ser um carcinoma espinocelular, que se não for tratado precocemente, ele invade ou pode invadir os gânglios, invadir o resto do corpo e pode eventualmente de uma forma mais avançada, como por exemplo aqueles que aparecem nos lábios, pode originar de facto morte das pessoas. O carcinoma basossolar é tal ferida que não cicatriza, muitas vezes, muitas vezes em qualquer localização, mas sobretudo nas zonas mais expostas ao sol, é muito frequente na zona do nariz, à volta do nariz, na face em geral, nas orelhas, e se não for tratado ele vai como fosse destruindo, roendo. Pretas que às vezes os sinais idosos têm. Os idosos têm muitas vezes uns sinais que se designam por queratoses seborreicas, que é aquele sinal que esfarela, que se desintegra. Sim. Isso não tem risco nenhum. E isso é bom que se esclareça, porque a maior parte, nós temos sinais, a maior parte dos sinais não tem perigo nenhum, há que esclarecer os chamados angiomas, queratoses seborreicas, fibropapilomas, isto são palavrões que as pessoas podem ver imagens e perceber consultando os sites da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo, ou o site do euromelanoma.org/Portugal. E isso pode-lhes dar informação sobre que sinais eu valorizar. E, de facto, temos que estar atentos ao terrível melanoma. E o melanoma, 1 em 50 de nós vai ter melanoma. Provavelmente mais frequente. Cada vez o número tem aumentado. Também está aumentado. Tem aumentado. Todos os cancros de pele têm vindo a aumentar, mas não é só em Portugal, atenção. Tem a ver não só com a questão da radiação, que eventualmente está mais forte em termos de ultravioleta, e é por isso este alerta, esta informação complementar para as pessoas estejam atentas à questão do uso UV, mas também comportamental. Hoje em dia as pessoas fazem férias no Natal, na Páscoa, no Carnaval, fazem empacotadas férias, mas múltiplas. E muitas vezes quando a pele não está preparada. E estes choques térmicos parecem ser dos fatores de risco mais importantes, e isto parece ser tanto mais importante quanto mais precoce na idade, em criança, adolescente ou adulto jovem, eu tive os golpes de sol ou estas exposições abruptas ao sol. E de facto os números estão a aumentar. E este melanoma, professor, representa mais de 70% dos cancros de pele, não é? É assim, não. O grosso são os carcinomas. O melanoma não corresponde ao mais frequente. Nós temos números, mas é o mais mortal. É assim, o que se não for tratado, nós hoje conseguimos, e felizmente estamos a detectar cada vez mais cedo, e é isso que nós temos que chegar, é mudança comportamental para evitar ou tentar evitar termos. Mas importante é prevenção secundária. O que é isso? É estarmos atentos a nós próprios, fazer o diagnóstico precoce. Eu costumo dizer que o autoexame da pele
está para o cancro da pele como o autoexame da mama está para o cancro da mama. Temos que estar atentos. Mas acha fácil nós próprios conseguirmos perceber se um sinal pode ser, pode suscitar dúvidas? Não são fáceis, mesmo os médicos têm às vezes dificuldades e muitas vezes têm que recorrer aos especialistas, neste caso aos dermatologistas. Mas para isso existem, se calhar, rastreios. Mas deixem-me dizer, não, nós temos que perceber quais são, imagine, aqueles 3 mais importantes que eu tenho que estar atentos e aqueles 3 que, sendo mais frequentes, que não são importantes, que não são graves. E isso são imagens. Isto, se eu vir uma imagem 2 e 3 e 4, começo-me a habituar. E cada um de nós devia ter a noção de que eu costumo dizer há muitos anos, façam o álbum dos vossos sinais. Era um termo que eu digo há mais de 20 anos, 20 e tal anos. E hoje em dia é fácil. Com uma máquina digital, eventualmente com alguns telefones, que é tão fácil, que até às vezes se consegue ampliar, façam 2 ou 3 fotografias à frente, atrás, dos lados, para saber se o sinal existia ou não existia. Porque o melanoma, essa situação do melanoma é assim, 1/3 dos casos dos melanomas surgem em sinais que eu tinha, chamados nevos, que modificaram. Os nevos são sinais de cor, castanhos ou castanhos escuros, mas se eles forem de cor uniforme, castanho claro, bordo bem regular, pequeninos, 4, 5 milímetros até essa dimensão, e não estão a mudar, não é preciso tirar isso. Agora, se o nevo é atípico, ou seja, se ele é irregular no contorno, irregular na cor, zonas mais claras, zonas mais escuras, zonas avermelhadas, ou então muito negro, e se esse sinal que estava estável e está a modificar, esse sinal, eu devo mostrar ao médico que pode ser um nevo que está a evoluir para um melanoma. Mas a maioria dos melanomas, mais de 2/3, surgem aparentemente, dizem as pessoas, do nada. Como é que é isso? É um sinal, se do nada, aparece pequenino. Tudo nasce pequenino. E se ele começa a espalhar, a modificar, ele pode ser plano, de várias cores, pode ser muito escuro. Nas pessoas de pele clara até pode ser um nódulo cor-de-rosa, que de repente cresceu, mais do que os outros. Bom, o grosso, de facto, são estes novos sinais, sobretudo em zonas onde eu apanhei queimadura solar. O decote, os ombros, o tronco. Nas senhoras de meia idade dizíamos claramente e dizemos nas pernas, porque utilizaram saias. Mas hoje em dia vemos mulheres jovens, e estamos a falar de pessoas a tirar melanomas, não tanto na faixa dos 50, 60, 70, que continuam a existir em números elevados, mas também já começámos a tirar aos 40, aos 30 e muitas vezes aos 20. Mas é normal que nasçam sinais todos os anos, não é? Normalíssimo termos sinais. O que nós temos que estar atentos é ao patinho feio. Para os mais pequeninos, nós falamos no Zé Pintas, que é o livrinho que está disponível, tem informação muito simples para crianças, mas tem muita informação para os adultos, não só nesse livro, mas noutras brochuras. É o sinal que é diferente dos outros, é o patinho diferente, é aquele que é diferente dos outros e que tem, sobretudo, um comportamento diferente dos outros. E este autoexame é extremamente importante. Se tem dúvida de algum sinal, vá ao seu médico. Se dúvida há, vá ao seu dermatologista, porque a mensagem importante é: diagnóstico precoce é igual a cura, mesmo em melanoma. Mas se o melanoma não for detectado e tratado precocemente, ele mata. E nós sabemos que 80%, mais de 80% dos cancros relacionados com cancro, de mortalidade relacionada com os cancros de pele tem a ver com mortalidade associada ao melanoma. E o melanoma tem que ser detectado numa fase precoce, como disse, for numa fase adiantada. Os tratamentos até há poucos anos eram praticamente nulos. Hoje em dia existe uma luz promissora de esperança. Eu queria falar, porque antigamente, até há bem pouco tempo, os tratamentos eram através da quimioterapia, não é? E agora há novas terapêuticas. Sim, a chamada está muito, digamos, em imuno-oncologia, não só no melanoma, mas noutros cancros de pele, tem sido de facto uma luz de esperança, e uma luz de esperança muito positiva e muito promissora. Nós sabemos que em determinados melanomas, há determinados fármacos que o gene, o tipo de genes que está no melanoma pode favorecer ou não que um determinado medicamento os identifique e destrua. E há outros que pretendem estimular a nossa imunidade e dizer assim: agora vamos ter os nossos linfócitos que te vão reconhecer exatamente a ti e não o tradicional das células normais, e conseguem ter esta capacidade de identificar o inimigo. E o inimigo, porque tem uma atividade que nós chamamos de proliferação muito rápida, e isso dá marcadores, dá sinais. Então esses linfócitos conseguem sinalizar e conseguem destruir. Isso de facto tem sido uma das grandes revoluções. Também na área do melanoma estão a aparecer novos fármacos, já existem no mercado alguns. É uma luz de esperança, permite uma sobrevida muito interessante comparado com aquilo que era 6 meses até há poucos anos. Não é para todos, infelizmente. Eu acho que esta luz de esperança é para aqueles que infelizmente foram detectados
numa fase adiantada e que devem, junto do vosso dermatologista e do oncologista médico que esteja associado a este grupo de melanoma, procurar informação, mas efetivamente o segredo e a importância é no diagnóstico precoce. Nós, mesmo que eu hoje tenha, digamos, cuidados, com o meu chapéu, com a minha roupa, com as horas adequadas, eu já tenho uma memória. O meu disco já tem uma memória das agressões. E pode-me aparecer a mim, Osvaldo, estou metido nisto há 20 e tal anos, pode-me aparecer um cancro de pele. Portanto, o que eu quero é que seja diagnosticado precocemente. E para isso é autoexame. Autoexame, rastreio no médico de família, dúvida dermatologista e com a esperança de que, de facto, e com essa noção de que diagnóstico precoce é igual a cura. Mas também, a maioria dos sinais não é preciso tirar. Portanto, ter esta informação é uma informação que se vai, como em qualquer aprendizagem de qualquer linguagem, nós não sabemos uma linguagem de um dia para o outro. Vamos aprender as principais palavras de um idioma. E este idioma é o vocabulário dos sinais da pele. Vamos aprender as palavras mais importantes, vamos tentar identificá-las e certamente com linguagem simples conseguimos ajudar todos a saber conviver com o sol, porque o sol é benéfico. No início e no fim do dia, quando a sombra é aumentada e a hora apropriada, é bom física e psicologicamente. Bem, professora Osvaldo Correia, muito obrigada por ter estado aqui a ajudar-nos também a perceber o sol também e como usufruir, como acabou de nos explicar, do sol. Muito obrigada e até à próxima. Boas férias ao sol. Muito obrigada.